Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo a este momento especial de oração vespertina. O dia foi longo, os desafios foram muitos e talvez o cansaço ainda ecoe em cada músculo e em cada pensamento. Mas agora, neste instante sagrado, em que a noite se abre suave sobre o mundo, Deus te chama para perto dele. Hoje nos reunimos ao redor do Salmo 27, esse cântico poderoso de Davi, homem que conheceu o medo de frente e ainda assim declarou com todo o coração: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?" Neste salmo há uma promessa viva para cada coração que chega ao fim do dia carregado de batalhas e incertezas. Uma promessa de proteção real, de fortaleza inabalável e de descanso profundo para quem confia no Senhor. Se hoje o peso foi grande, se as dúvidas sussurraram ao longo das horas, esta oração é exatamente para você. Como estrelas que surgem uma a uma para cobrir o céu escuro, a presença de Deus virá cobrindo cada área da sua vida nesta noite. Permita que Ele seja o teu abrigo, a tua rocha firme, o teu descanso mais verdadeiro. Escreva nos comentários: "O Senhor é minha luz", como declaração de fé e sinal de que você está aqui conosco. Fique até o final desta oração antes de dormir, pois cada palavra foi preparada para tocar o seu coração fundo. Entregar suas preocupações a Deus antes de fechar os olhos esta noite pode mudar completamente o seu amanhã. O Salmo 27 nos ensina a não temer, a buscar o rosto do Senhor e a esperar nele com coragem e perseverança. Então respire fundo, afaste os pensamentos agitados e permita que a paz de Deus desça sobre você agora mesmo. Terminar o dia com Deus é o gesto mais sábio e mais belo que uma alma cansada pode oferecer ao seu Criador. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Oremos. Senhor, nesta oração vespertina, nos aproximamos de Ti com o coração aberto e os braços estendidos para o alto. O Salmo 27 nos ensina que o Senhor é nossa luz nas trevas e nossa força nos momentos de maior fraqueza interior. Hoje viemos terminar o dia com Deus, reconhecendo que sem a Tua presença, cada passo seria incerto e solitário. Recebe este momento como uma oferta sincera de quem escolhe confiar, mesmo sem ver o caminho completo à frente. Não queremos adormecer carregando o peso das batalhas que este dia trouxe, sem primeiro depositar tudo em Ti. Sê o abrigo de nossa alma nesta noite. Assim como Davi te buscou como rocha firme no meio das perseguições. Renova nossa fé ao declararmos juntos que o Senhor é nossa salvação e nele não há razão real para o temor. Enche este momento de oração antes de dormir com a certeza de que Tua mão poderosa cuida de cada detalhe. Afasta de nós toda angústia, toda lembrança dolorosa e todo pensamento que quer roubar a paz desta noite. Cobre nosso lar, nosso quarto, nosso coração com o manto protetor da Tua presença amorosa e inabalável. Oramos com a certeza do versículo 1 do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pai, levantamos diante de Ti as batalhas que travamos hoje. Algumas visíveis, outras silenciosas e profundas. Houve momentos em que o medo tentou nos paralisar, mas a palavra nos lembra de não recuar nem desanimar. O Salmo 27, capítulo 1, versículo 3, declara que mesmo que um exército acampe contra nós, nosso coração não teme,
Fortalece em nós essa confiança que vai além do que os olhos podem ver ou a razão consegue compreender sozinha. Cada adversário que enfrentamos hoje, seja interno ou externo, cede diante da luz que tu és em nossa vida. Guardamos em nosso coração a lembrança de que guerreiros de fé como Davi conheceram o medo e mesmo assim creram. Ajuda-nos a terminar o dia com Deus como Davi fazia, recorrendo ao Senhor antes de qualquer outra voz falar. Liberta-nos do hábito de buscar respostas apenas em nossas próprias forças, quando o cansaço já tomou conta. Esta oração vespertina seja o ponto de virada, onde entregamos o controle e abraçamos a tua soberania plena aqui. Reconhecemos que o Senhor dos Exércitos é maior do que qualquer circunstância que este dia nos apresentou. Descansamos, pois, na certeza de que tu jamais falhas e de que a tua proteção é real, constante e suficiente. Protetor eterno, cobre agora com o teu escudo cada membro da nossa família que encerra este dia conosco. Sobre nossos filhos, derrama proteção especial, guardando seus sonhos, seus pensamentos e seu coração esta noite. Para os que ainda estão acordados, seja a presença silenciosa, acalmando inquietações e afastando todo temor. Para os que já dormem, vela sobre cada respiração como o pastor que não tira os olhos do seu rebanho amado. Nenhum mal chegará perto deles, pois a tua presença é barreira intransponível entre eles e todo o mal oculto. Abençoa os relacionamentos dentro do nosso lar. Restaura o que o dia porventura desgastou com palavras duras. Onde houve tensão, faz brotar compreensão. Onde houve distância, aproxima os corações com ternura e cuidado. Famílias separadas pela distância física sentem esta noite o abraço invisível da tua graça e do teu consolo. Pais e mães que terminam o dia com Deus e que ainda carregam o peso da responsabilidade, recebem força agora. Avós, filhos adultos, parentes em situações difíceis, cada um é visto e cuidado pelos teus olhos que não dormem. Abençoa nossas famílias com paz genuína, com saúde plena e com a certeza de que estão guardadas em tuas mãos. Senhor, derrama saúde sobre cada corpo que se deita esta noite exausto pelas demandas do dia que passou. Visita os que enfrentam doenças persistentes, toca com o poder da tua mão cada área de fragilidade física. Para os que amanhã acordarão para consultas, exames ou procedimentos médicos, concede paz e esperança real. Restaura o sono de quem há dias não descansa bem, afasta a insônia e envolve cada mente com suave quietude. O mesmo Deus que sustentou Davi em cavernas e desertos é capaz de restaurar qualquer enfermidade hoje à noite. Fortalece os corpos cansados, renova as mentes fatigadas e restitui as emoções que o estresse foi desgastando. Saúde emocional é também cura, e pedimos que nenhuma ansiedade permaneça acesa depois desta oração vespertina. Toca com misericórdia cada diagnóstico difícil, cada dor crônica e cada limitação que parece permanente demais. Cura o que os olhos podem ver e também o que se esconde nas camadas mais internas do coração e da memória. Somos o corpo que tu criaste e confiamos que o Criador conhece cada célula e cuida de cada detalhe do ser. Descansamos esta noite sob a certeza de que a tua mão de cura trabalha mesmo enquanto nossos olhos se fecham. Pai provedor, colocamos diante de ti todas as preocupações financeiras que pesaram sobre nós durante este dia. A ansiedade sobre contas, sobre empregos, sobre recursos que parecem não bastar. Entregamos agora em tuas mãos. Terminar o dia com Deus significa soltar também os cálculos e os medos que a mente insiste em repetir à noite. O Senhor que alimentou Elias no deserto e multiplicou o pão na multidão é o mesmo Deus que cuida de nós agora.
Para os que hoje não souberam de onde virão os recursos de amanhã, abre portas que ainda não estão no horizonte. Desperta oportunidades, conecta pessoas certas e dirige cada passo profissional com sabedoria e direção clara. Para os que trabalham com esforço e integridade, abençoa o fruto das mãos e faz prosperar cada iniciativa. Liberta-nos da comparação com a situação dos outros, pois cada jornada tem o seu tempo e o seu propósito único. Ensina-nos a administrar com fidelidade o que já recebemos antes de lamentarmos o que ainda não chegou até nós. Afasta o espírito de escassez e instala no nosso coração a certeza de que o Senhor supre todas as necessidades. Dormimos esta noite sem ansiedade financeira, pois confiamos plenamente na tua fidelidade de provedor eterno. Deus de misericórdia, trazemos diante de ti as feridas emocionais que muitas vezes não mostramos a ninguém. Há dores que carregamos em silêncio, mágoas antigas que ressurgem quando o barulho do dia finalmente cessa. O Salmo 27, capítulo 10, nos lembra que mesmo quando pai e mãe nos abandonam, o Senhor nos recolhe e nos cuida. Nenhuma rejeição, nenhuma traição e nenhuma perda é grande demais para ser alcançada pela tua graça restauradora. Cura as memórias que doem, dissolve os rancores que aprisionam e liberta cada coração de amarras do passado. Onde há tristeza profunda que teima em não passar, entra com tua luz e transforma o luto em esperança viva. Pessoas que choram sozinhas esta noite sentem que não estão abandonadas, pois os teus olhos as veem com amor. Abençoa especialmente os que chegam ao final do dia, exaustos, não pelo trabalho, mas pela dor que não verbalizam. Sê o conselheiro que ouve sem julgar, o pai que abraça sem exigir explicações e o amigo que não abandona jamais. Derrama o bálsamo do teu Espírito Santo sobre cada ferida interior que esta oração antes de dormir alcança agora. Restaura as interiores com a mesma facilidade com que restauraste Davi, e por isso confiamos nesta noite em ti. Senhor, fala sobre o propósito de cada pessoa que ora conosco neste momento de oração vespertina tão especial. Há sonhos adiados, chamados esquecidos e potenciais que o medo ou a dificuldade fizeram parecer impossíveis. O Salmo 27, capítulo 4, nos mostra Davi com um único desejo: habitar na casa do Senhor e contemplar a tua beleza. Ensina-nos a ter esse foco, colocando a busca da tua presença acima de qualquer outra ambição ou realização. Quando o propósito está alinhado com a tua vontade, a paz que acompanha cada passo é incomparável e sustentada. Desperta visões adormecidas, revive chamados que pareciam extintos e sopra fogo sobre esperanças que esfriaram. Para quem sente que o tempo passou e os sonhos ficaram para trás, declara que o teu tempo é sempre perfeito. Nenhuma promessa tua cai no vazio e os planos que o Senhor tem para cada vida não se deterioram com os anos. Alinham-se os propósitos desta noite com a tua vontade soberana, afastando tudo que é distração e ilusão vã. Encoraja os corajosos a darem o próximo passo de fé, mesmo sem ver o caminho completo diante de si esta noite. Dormimos com a tranquilidade de quem sabe que o Senhor dirige cada história com propósito, amor e perfeição. Pai eterno, intercedemos agora pelos que enfrentam momentos de solidão ao encerrar este dia tão pesado e longo. Há corações que chegam à noite sem ninguém para compartilhar as vitórias pequenas ou os medos mais profundos. Para esses, sê presença tão concreta e tão calorosa que a solidão perca completamente o seu poder de oprimir. Envolve-os com tua companhia. Desperta neles a certeza de que jamais estão sós diante dos teus olhos vigilantes. Conecta vidas isoladas com comunidades verdadeiras, com amizades genuínas e com pertencimento que transforma. Para os idosos que passam noites longas em silêncio,
Sê o hóspede que não precisa de convite para entrar e ficar. Para os jovens que se sentem incompreendidos, mostra que a tua compreensão é mais profunda que qualquer humana. Para pais solteiros que encerram o dia exaustos, sem parceiro, para dividir as responsabilidades e as saudades. Envolve cada situação de solidão com calor sobrenatural, lembrando que Davi, mesmo sozinho em cavernas, te adorou. Terminar o dia com Deus é descobrir que a melhor companhia já está presente, esperando apenas ser reconhecida. Nesta noite, ninguém que orar conosco precisa se sentir esquecido, porque o Senhor conhece cada nome com amor. Senhor, levantamos agora os que vivem sob pressão constante, sob cobranças que parecem não ter fim ou descanso. Há pessoas que chegam ao final do dia sem poder sequer respirar fundo, pois a responsabilidade não dá trégua. Liberta-os da necessidade de resolver tudo antes de poder descansar, pois nem tudo depende deles esta noite. Ensina-nos a confiar que o Senhor trabalha enquanto dormimos, movendo situações e preparando soluções invisíveis. A oração antes de dormir é justamente o ato de depositar nas tuas mãos tudo que as nossas mãos não conseguem. Davi aprendeu a descansar na presença do Senhor, mesmo quando perseguido, e nós aprendemos com ele esta noite. Afasta o perfeccionismo paralisante, a autocrítica destrutiva e a sensação de nunca ser ou fazer o suficiente. Cada um que ora conosco agora já fez o melhor possível com o que tinha, e isso é suficiente aos teus olhos, Pai. Concede a paz que ultrapassa o entendimento humano, essa paz que não depende das circunstâncias serem perfeitas. Cobrimos de graça os que hoje erraram, os que se arrependem e os que desejam recomeçar com o novo amanhecer. Esta oração vespertina marca o fim do peso e o início do descanso, porque tu és fiel e jamais nos abandonas. Pai de toda consolação, intercedemos pelos que passam por luto, seja de pessoas amadas, sonhos ou relacionamentos. A dor da perda é real, e o Senhor não pede que fingimos não sentir, mas nos convida a sentir na tua presença. Abraça cada coração enlutado nesta noite, com a ternura que só o Pai do céu é capaz de oferecer sem medida. Conforta os que choram em silêncio, os que olham para o lugar vazio e sentem o peso imenso da ausência amada. A saudade não precisa ser negada, mas pode ser depositada em ti com a certeza de que o Senhor a compreende. Em Cristo, toda despedida tem uma promessa de reencontro, e toda perda é envolta na esperança da ressurreição. Renova a força dos que enfraqueceram pela dor, levanta os que foram dobrados pela intensidade do sofrimento. Para os que vivem um luto recente ainda tão fresco e cortante, sê o consolo que nenhuma palavra humana alcança. Para os que carregam um luto antigo que ainda reaparece em momentos inesperados, traz refrigério e alívio real. Terminar o dia com Deus em meio ao luto é um ato de coragem e de fé que o Senhor honra com presença especial. Nesta noite, cada lágrima é vista, cada suspiro é ouvido e cada dor é cuidada pelas tuas mãos de amor eterno. Senhor, oramos pelos que enfrentam conflitos nos relacionamentos e que chegam ao anoitecer com o coração partido. Casais em crise, amizades fragilizadas e famílias divididas precisam desta oração vespertina de reconciliação. Entra, Pai, nos espaços de mágoa e silêncio que foram se instalando onde antes havia amor e cumplicidade viva. Amolece os corações endurecidos pelo orgulho e abre caminho para o diálogo que restaura e reconstrói laços. Onde há palavras que feriram mais do que deveriam, cobre com graça e abre oportunidade de pedido de perdão. Nenhum relacionamento é grande demais para a tua restauração, pois o que Deus une pode ser renovado pelo amor. Afasta o espírito de divisão que tenta destruir o que foi construído com carinho, dedicação e promessas sinceras.
Para os casais que hoje dormirão em silêncio pesado, desperta amanhã uma nova disposição para o recomeço belo. Para as amizades distantes pela vida ou pelas mágoas, abre portas de reencontro no teu tempo perfeito e sábio. Esta oração antes de dormir cobre os relacionamentos com misericórdia, paciência e esperança inabalável em ti. Cremos que o Senhor é o melhor restaurador de pontes e confiamos que nenhuma situação está além do teu alcance. Pai, neste momento de oração vespertina, entregamos também os medos que o dia tentou plantar em nosso coração. O medo do futuro incerto, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente para o que a vida está exigindo. O Salmo 27 nos desafia a aguardar o Senhor com coragem, pois Ele fortalece o coração dos que esperam nele. Cada medo nomeado diante de ti perde o poder que tinha quando vivia escondido nas sombras do pensamento ansioso. Declara sobre nós agora que a tua luz é mais forte do que qualquer escuridão e o teu amor expulsa todo o temor. Substituímos o medo pela fé, a ansiedade pela confiança e a inquietação pelo descanso na tua soberania plena. Para os que têm medo de adoecer, de perder emprego, de enfrentar o amanhã, a tua paz é a resposta suficiente. Nenhum cenário futuro nos apanha de surpresa, pois o Senhor que vê o fim desde o começo já preparou o caminho. Fortalece cada coração que tremeu hoje, enche de coragem os que se sentiram fracos e renova a determinação viva. Terminar o dia com Deus é escolher depositar os medos e levantar com a certeza de que tudo está nas tuas mãos. Adormecemos, pois nesta noite corajosos, pois o Senhor é nossa luz, nossa salvação e nosso escudo eterno fiel. Senhor, levantamos agora as vozes daqueles que carregam responsabilidades de liderança e sentem o peso do chamado. Pastores, líderes comunitários, chefes de família que encerram o dia com o cansaço de cuidar dos outros antes. Renova as forças de cada um que gastou sua energia servindo, orientando e sustentando pessoas ao longo do dia. O mesmo Davi que pastoreava ovelhas aprendeu a ser pastoreado pelo Senhor nos seus próprios momentos de crise. Ensina os líderes a serem liderados por ti, a buscarem a tua face antes de buscar soluções para os que servem. Afasta o esgotamento que consome silenciosamente os que nunca param de dar sem tomar tempo para si mesmos. Guarda-os do desânimo, da solidão da liderança e da sensação de que ninguém percebe o quanto se doam com amor. Cobre com graça especial cada decisão difícil que precisaram tomar hoje sem ter todas as respostas disponíveis. Nesta oração antes de dormir, os líderes recebem também consolo, direção renovada e certeza do teu chamado fiel. Descansam esta noite com a paz de quem não precisa resolver tudo, pois o Senhor está no controle de cada detalhe. Abençoa seus lares, suas famílias e sua saúde, para que possam continuar servindo com alegria e sustentabilidade. Pai protetor, guardamos agora em oração os jovens que navegam num mundo que os pressiona de todos os lados ao dia. A pressão por desempenho, por aparência, por aprovação e por um futuro que ainda parece nebuloso e assustador. Nesta oração vespertina, falamos sobre eles com a certeza de que o Senhor conhece cada sonho e cada insegurança. Enche os jovens com identidade fundamentada em ti, para que não precisem buscá-la na aprovação de outras pessoas. Protege suas mentes das vozes que distorcem a realidade e que tentam definir seu valor por métricas superficiais. Para os que estudam sob pressão intensa, concede clareza mental, disciplina e motivação para continuar avançando. Para os que ainda não encontraram direção clara de vida, sê tu a bússola que orienta sem pressa e sem pressão.
Afasta dependências, influências destrutivas e companhias que mais enfraquecem do que edificam e fortalecem a alma. Desperta neles um desejo genuíno de buscar o teu rosto com a mesma intensidade que Davi buscava em suas canções. Esta oração, antes de dormir, cobre cada jovem com proteção sobrenatural para a noite e para o novo dia que vem. Levanta uma geração que encerre o dia com Deus e que encontre nele a força para enfrentar qualquer adversidade. Senhor, intercedemos agora pelos que enfrentam questões de saúde mental e carregam batalhas invisíveis aos olhos. A depressão, a ansiedade, o transtorno que ninguém vê de fora, mas que consome por dentro com intensidade silenciosa. Entra, Pai, nas mentes perturbadas com tua paz, que excede todo entendimento e supera toda explicação racional. Assim como Davi, em seus salmos, expressou angústia profunda e mesmo assim encontrou teus braços de consolo presentes. Seu abrigo seguro de cada pessoa que luta com a própria mente, que teme os próprios pensamentos durante a noite. Abençoa os tratamentos em andamento, os profissionais de saúde e os momentos de progresso que precisam ser honrados. Afasta a vergonha de buscar ajuda, pois cuidar da saúde mental é sabedoria e não fraqueza, nem falta de fé alguma. Para os que tomam medicamentos, sê presente no processo e guia cada decisão médica com discernimento e segurança. Esta oração vespertina envolve com ternura especial os que lutam em silêncio, os que sorriem, mas sofrem por dentro. Ninguém está sozinho nesta batalha, pois o Senhor, que conhece as profundezas do coração, habita em cada escuridão. Descansam esta noite sob teu olhar cuidadoso, com a fé de que a restauração é possível e o teu amor é suficiente. Pai, levantamos em oração todos os que trabalham de madrugada, quando o mundo descansa e eles ainda estão de pé. Enfermeiros, médicos, policiais, vigilantes, motoristas noturnos que garantem o funcionamento do mundo enquanto dormimos. Cobre com tua presença cada posto de trabalho noturno, cada rodovia percorrida e cada corredor de hospital vazio. Protege-os de acidentes, de ataques, de fadigas perigosas e de tudo que a escuridão da noite pode trazer consigo. Abençoa suas famílias que dormem sem eles e que carregam também a saudade e a preocupação silenciosa do aguardar. Renova as forças no meio da jornada quando o cansaço aperta e os olhos pesam mais do que o corpo consegue suportar. Terminar o dia com Deus para esses trabalhadores acontece no meio da madrugada e o Senhor recebe essa oferta. Reconhece cada sacrifício invisível, cada turno que ninguém parabeniza e cada esforço que sustenta outras vidas. Para os que chegam em casa quando o sol já nasce, concede descanso restaurador e sono profundo e repousante. Esta oração vespertina chega até cada turno noturno como sinal de que o Senhor os vê, os honra e os sustenta. Nenhuma hora da noite está fora do alcance do cuidado sobrenatural de um Deus que não precisa dormir para vigiar. Senhor, oramos pelos que enfrentam incertezas profissionais, desemprego ou transições de carreira neste momento. A ansiedade sobre o amanhã profissional pode ser sufocante quando o dia chega ao fim sem as respostas esperadas. Entregar suas preocupações a Deus inclui também os currículos enviados, as entrevistas pendentes e as portas fechadas. Abre-te, Pai, o caminho certo para cada um que busca dignidade no trabalho e provisão honesta para o seu lar amado. Desperta talentos ainda não descobertos. Conecta pessoas com oportunidades que só o Senhor poderia providenciar. Para os que trabalham, mas se sentem estagnados, renova a visão e abre perspectivas novas e inesperadamente belas. Nenhuma habilidade criada por Deus é desperdiçada, e o Senhor conhece o melhor uso de cada dom que foi dado. Afasta o desânimo que aparece depois de muitas tentativas frustradas
e reacende a chama da esperança e da fé viva. Para os empreendedores em crise, concede sabedoria, criatividade e conexões que transformem a situação em breve. Esta oração antes de dormir abençoa cada projeto, cada sonho profissional e cada esforço dedicado e persistente. Dormimos com a confiança de que o Senhor abre portas que nenhum homem pode fechar, no seu tempo perfeito e bom. Pai de graça, intercedemos pelos que carregam o peso de erros passados e ainda lutam para aceitar o perdão pleno. A culpa é uma das prisões mais cruéis, pois mantém cativos os que já foram libertados pela graça do Calvário real. Cristo pagou o preço completo por cada falha, cada pecado e cada momento de fraqueza que tentamos esconder dentro. Nesta oração vespertina, declaramos sobre cada coração arrependido que o perdão já foi dado e está disponível agora. Solta os que se prendem na condenação interna, que reptem os erros antes de dormir, como se a graça fosse insuficiente. A voz da culpa não é a voz do Espírito Santo, pois o Senhor convida para a liberdade e não para o aprisionamento. Recebe esta noite cada coração que se arrepende com sinceridade e deseja começar amanhã com leveza e paz verdadeira. Para os que cometem os mesmos erros repetidamente e se envergonham, renova a força e o desejo genuíno de mudar. O amor de Deus não se cansa de restaurar os que voltam com humildade, da mesma forma que o Pai recebeu o Filho. Terminar o dia com Deus em confissão sincera é um dos atos mais corajosos e mais transformadores que existem. Adormecemos leves, perdonados e reconstruídos, prontos para o novo dia que o Senhor já está preparando com amor. Senhor, levantamos em oração os estudantes que vivem sob a pressão das provas, dos prazos e das expectativas pesadas. A vida acadêmica exige muito mais do que inteligência, exige perseverança, fé e a capacidade de não desistir jamais. Nesta oração, antes de dormir, abençoa cada mente jovem que estudou com esforço e agora precisa de descanso pleno. Renova a concentração, aviva a memória e desperta pela manhã com clareza renovada para enfrentar os desafios novos. Para os que estão em véspera de exames decisivos, afasta o pânico e instala a paz que permite pensar com precisão. Para os que se sentem incapazes diante da amplitude do conhecimento exigido, lembra que a sabedoria vem do alto. O Deus que deu a Salomão sabedoria extraordinária pode conceder discernimento e entendimento a qualquer estudante. Abençoa professores e educadores que se dedicam com paixão a formar mentes e a despertar potenciais adormecidos. Para os que pagam estudos com muito sacrifício próprio ou da família, honra esse esforço com frutos abundantes. Esta oração vespertina cobre cada sala de aula, cada biblioteca e cada momento de estudo com proteção e direção. Descansam esta noite confiando que o Senhor que deu o chamado também dará a capacidade de percorrê-lo com êxito. Pai, intercedemos pelos que vivem em comunidades vulneráveis, onde o básico às vezes ainda não é garantido de dia. A insegurança de não saber se haverá pão amanhã, se a noite será segura, se o lar resistirá às intempéries da vida. Nesta oração vespertina, cobrimos com proteção especial cada pessoa que dorme em condições precárias esta noite. Sê o teto seguro onde não há proteção humana, o alimento onde a mesa está vazia e a paz onde há violência perto. Desperta corações generosos que possam ser instrumentos da tua provisão para os que mais precisam ao redor deles. Move governos, igrejas e indivíduos a ações concretas que transformem realidades de injustiça em dignidade verdadeira. Para as crianças que dormem com fome ou com medo, cobre cada uma com anjos que guardam, consolam e fortalecem.
Terminar o dia com Deus, em gratidão pelos que têm, é o primeiro passo para se tornar resposta na vida dos que não têm. Abençoa iniciativas sociais, voluntários e missionários que se dedicam a servir onde a necessidade é mais urgente. Esta oração antes de dormir chega a cada canto do mundo onde há sofrimento invisível aos olhos dos outros humanos. O Senhor que vê em segredo, recompensa em aberto, e nenhuma lágrima oculta passa despercebida pelos seus olhos. Senhor, oramos pelos que enfrentam batalhas espirituais invisíveis e que se sentem sob ataque desta forma profunda. Há guerras que não são contra carne e sangue, mas que se manifestam no cansaço, na confusão e na escuridão interna. O Salmo 27 declara que quando inimigos avançam, eles tropeçam e caem, pois o Senhor é nossa fortaleza inabalável. Declara sobre cada vida que ora conosco nesta oração vespertina a vitória completa de Cristo sobre todo adversário. Nenhuma força espiritual maligna tem autoridade sobre aquele que habita sob a sombra do Altíssimo Deus Eterno. Cobre esta noite com o sangue precioso de Cristo cada lar, cada dormitório, cada pensamento e cada sonho desta noite. Afasta pesadelos, presenças perturbadoras e qualquer coisa que tente roubar o descanso merecido desta noite santa. Para os que sentem a guerra espiritual de forma mais intensa, fortalece a fé e aviva a certeza da vitória já dada. Anjos de proteção são enviados agora para guardar cada pessoa que encerra o dia com Deus nesta noite especial. Dormimos protegidos, não pela nossa própria força, mas pelo nome poderoso daquele que venceu toda trevas para sempre. A batalha pertence ao Senhor, e por isso podemos fechar os olhos em paz, confiando na sua guarda fiel e completa. Pai, cobrimos em oração os que vivem relacionamentos difíceis em casa, situações de tensão que não se resolvem fácil. Lares onde há conflito constante, onde a convivência pesa mais do que deveria e o amor parece ter se afastado demais. Entra, Senhor, com tua presença restauradora nos ambientes onde há frieza, ressentimento ou comunicação quebrada. Abre os olhos dos que machucam sem perceber e amolece os corações dos que endureceram por autopreservação e dor. Onde há violência de qualquer tipo, leva proteção real, caminhos de saída seguros e pessoas certas para ajudar. Para os filhos que crescem em lares instáveis, sê tua âncora de identidade e segurança que o lar não consegue ser. Esta oração vespertina cobre cada família com intercessão poderosa, pedindo transformação de dentro para fora. Acreditamos que o Senhor pode transformar lares que pareciam destruídos em exemplos vivos da tua graça renovadora. Para os que já esgotaram suas próprias tentativas de consertar, abre mão e permite que o Pai entre como mediador. Nesta oração, antes de dormir, os lares recebem proteção, cura e o recomeço que só o amor de Deus pode iniciar. Descansamos crendo que amanhã o Senhor já terá movido corações e preparado o terreno para o diálogo e a paz. Senhor, terminamos esta parte da oração intercedendo pelos que perderam a esperança e chegam à noite no limite. O cansaço de lutar durante muito tempo sem ver mudança pode tornar o coração pesado de maneira quase insuportável. Para esses, declara nesta oração vespertina que o Senhor não se esqueceu e que o desfecho ainda não foi escrito. Davi chegou a pontos extremos de desespero em sua vida e ainda assim, o Salmo 27 termina com uma declaração viva. Aguarda o Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Aguarda, pois, o Senhor, essa é a nossa âncora. A espera ativa, alimentada pela fé e pela oração antes de dormir, é em si mesma um ato de profunda confiança. Nesta noite, renova a esperança dos que estão no limite, injetando força sobrenatural onde as forças humanas faltam.
Cada história que parece encerrada recebe desta oração vespertina um novo capítulo que só o Senhor pode escrever. Para os que pensaram em desistir, sê a razão poderosa para continuar, o sinal visível de que vale a pena insistir. Terminar o dia com Deus é o ato de fé que mantém acesa a chama quando o vento da adversidade sopra mais forte. Esta noite, esperamos no Senhor com coragem renovada, certos de que Ele fortalece os que escolhem confiar nele. Pai, levantamos agora em oração os que cuidam de parentes enfermos e que chegam ao fim do dia completamente vazios. O cuidado diário com quem não pode se cuidar é uma das formas mais nobres e mais desgastantes de amor em ação. Nesta oração vespertina, o Senhor enxerga cada troca de curativo, cada medicamento administrado e cada noite sem sono. Renova as forças dos cuidadores que às vezes não têm espaço para ser cuidados por ninguém ao redor de si mesmos. Concede-lhes descanso genuíno nesta noite, um sono reparador que devolva a energia necessária para o novo dia. Para os que cuidam com amor, mas às vezes perdem a paciência e se culpam por isso, envolve com graça e compaixão. Nenhum cuidador é perfeito, mas cada gesto de amor ofertado é precioso e registrado pelos teus olhos eternos. Abençoa os lares onde há cuidado, as instituições que acolhem e os profissionais da saúde que servem com dedicação. Esta oração, antes de dormir, chega especialmente àqueles cujo último pensamento antes de dormir é sobre quem cuida. Envolve-os com tua paz, que é suficiente para a noite mais longa e para o dia mais exigente que esteja por vir. Descansamos confiando que o Senhor que cuida dos pássaros do céu, cuida com ainda mais ternura dos seus filhos amados. Senhor, intercedemos agora pelos que enfrentam processos de separação, divórcio ou ruptura de relacionamentos longos. A dor de ver um projeto de vida se desfazer é uma das mais profundas que o coração humano pode experimentar na vida. Nesta oração vespertina, cobrimos com misericórdia cada coração partido que não sabe ao certo como seguir em frente. Afasta o amargor, o ódio e o desejo de vingança que podem florescer onde havia amor e agora há apenas mágoa profunda. Para os filhos envolvidos nessas separações, sê tu o porto seguro que nenhuma separação de pais pode substituir. Concede sabedoria jurídica, emocional e espiritual para atravessar os processos práticos com dignidade e equilíbrio. Onde houver possibilidade de reconciliação genuína e saudável, abre essa porta com tua graça e com teu amor. Para os que precisam seguir em frente e construir uma nova vida, dá coragem, direção e esperança de recomeço belo. Esta oração, antes de dormir, cobre cada situação de ruptura com o bálsamo do teu amor que restaura e que renova. Nenhuma ferida de amor é pequena demais para o teu cuidado. E nenhuma situação está além da tua capacidade de curar. Descansamos esta noite sabendo que o Senhor escreve histórias de restauração e novos começos a cada novo amanhecer. Pai, oramos pelos que partem em viagem amanhã ou que estão longe de casa neste momento de oração vespertina aqui. A saudade de casa, da família e do familiar pode tornar a distância emocionalmente muito mais longa do que a física. Para missionários, trabalhadores e estudantes em terras estranhas, sê tu a casa que se carrega no coração sempre. Protege cada estrada, cada voo, cada barco e cada caminho percorrido por aqueles que amamos e que estão longe agora. Guarda nas idas e nas vindas, na chegada e na partida, e em cada momento entre um destino e o próximo que virá. Para os que estão em terras de missão, concede fruição no trabalho, proteção especial e renovação espiritual plena. Nesta oração antes de dormir, os que estão longe sentem o abraço invisível do Pai que transcende qualquer distância.
Para as famílias que aguardam o retorno de entes queridos, concede a paz da confiança no cuidado do Senhor eterno. A saudade não precisa ser ausência de paz, pois o Senhor habita tanto no lugar de origem quanto no destino de chegada. Terminar o dia com Deus em todo lugar é descobrir que a presença do Senhor não tem fronteira, idioma ou limitação. Cada um que viaja, parte ou chega esta noite está envolvido pela proteção de um Deus que não conhece distância alguma. Senhor, cobrimos em oração os que lidam com vícios e dependências que roubam a liberdade e o descanso noturno. A batalha contra o vício é exaustiva e muitos chegam ao fim do dia sem saber se resistirão mais uma noite inteira. Esta oração vespertina chega com poder de libertação para cada corrente que ainda prende alguém ao que os destrói. O mesmo Deus que libertou cativos ao longo da história bíblica tem poder para quebrar qualquer dependência hoje aqui. Renova a determinação dos que estão em processo de recuperação e que hoje venceram mais uma batalha difícil e longa. Para os que recaíram, afasta a vergonha que paralisa e abre de novo o caminho do recomeço com esperança renovada. Conecta os que precisam de apoio com pessoas certas, grupos de suporte e profissionais que possam ajudá-los de fato. Abençoa as famílias que acompanham esse processo com paciência desgastada, mas amor que se recusa a desistir ainda. Nesta oração, antes de dormir, declaramos que a liberdade é possível e que a graça de Deus é maior que qualquer vício. Cada noite encerrada sóbrio, lúcido e em oração é uma vitória que o céu celebra com alegria e com reconhecimento. Descansamos crendo que o Senhor que nos criou livres tem poder e desejo de nos restaurar completamente a liberdade. Pai, intercedemos pelos que enfrentam perseguições injustas, falsa acusação ou rejeição no trabalho e na família. O Salmo 27 foi escrito por alguém que entendeu o que era ser cercado por inimigos e ainda assim louvar ao Senhor. Para os que se sentem injustiçados, o Senhor vê cada detalhe e nenhuma mentira permanece de pé diante da verdade. Concede paciência para esperar o momento do teu julgamento justo, que é sempre mais sábio do que a reação humana. Guarda os corações de retribuir o mal com mal, pois a vingança pertence ao Senhor e Ele a executará no tempo certo. Para os que foram demitidos injustamente, difamados ou rejeitados, abre portas de honra em lugares inesperados logo. O Senhor defende os seus filhos e nenhuma conspiração humana prevalece sobre o plano eterno que Ele tem para cada vida. Esta oração vespertina cobre com proteção especial cada pessoa que hoje se deitou com o coração ferido pela injustiça. Descansamos esta noite com a paz de quem entregou a situação nas mãos do único juiz verdadeiramente justo e capaz. A honra prometida por Deus é mais valiosa do que qualquer reputação que o homem possa conceder ou tirar de nós. Dormimos em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está trabalhando enquanto nossos olhos fecham. Senhor, levantamos agora uma oração especial de gratidão por tudo que o Senhor fez ao longo deste dia que se encerra. Nem sempre vemos claramente as proteções recebidas, os perigos desviados e as graças silenciosas concedidas ao longo. Mas ao terminar o dia com Deus em gratidão, os olhos espirituais começam a perceber o quanto fomos sustentados hoje. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelo teto que nos cobre, pelo alimento que nos nutre e pelo amor que nos cerca. Agradecemos por momentos de alegria que iluminaram o dia, por conversas que edificaram e por abraços que fortaleceram. Até pelas dificuldades somos gratos, pois elas desenvolvem em nós a resiliência e a fé que não se constrói na calmaria. Um coração grato é um coração em paz,
E a gratidão é um dos presentes mais poderosos que podemos ofertar ao Senhor. Nesta oração vespertina de agradecimento, transbordamos reconhecimento por um Deus que nunca nos falhou um único dia. Cada oração respondida, cada promessa cumprida e cada momento de cuidado invisível merece o nosso louvor sincero. Registra no nosso coração esta noite a memória das tuas bênçãos, para que nos lembremos delas nos dias mais sombrios. Dormimos com corações cheios de gratidão, e isso transforma completamente a qualidade do descanso que receberemos. Pai, oramos nesta oração vespertina pelos que partem desta vida para a eternidade nos próximos dias ou semanas. Os enfermos terminais, os que se despedindo lentamente e as famílias que vivem o processo do luto antecipado já. Nesta oração, antes de dormir, envolve com ternura especial cada pessoa que está na fronteira entre o tempo e a eternidade. Para os que partem, concede paz profunda, consciência do teu amor e a certeza de que irão para os teus braços eternos. Para as famílias que acompanham, dá força para cada despedida, palavras para o que não se sabe como expressar em voz. Nenhuma separação da morte é definitiva para quem está em Cristo, pois a ressurreição é promessa real e imutável. Cobre os quartos de hospital, os leitos de casa e os corredores de cuidado paliativo com tua presença consoladora. Para os médicos e enfermeiros que acompanham o processo da morte, concede sabedoria, sensibilidade e cuidado humano. Esta oração vespertina intercede pelos que vivem o momento mais sagrado e mais difícil da existência humana agora. O Senhor que sustentou cada nascimento acompanha cada partida, e nenhuma alma vai para a eternidade desacompanhada. Descansamos confiando que o amor de Deus é mais forte do que a morte e que o seu poder alcança ambos os lados. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.